Bom dia com todos vocês. Então hoje vamos dar continuidade dentro do tema de saúde do viajante ou medicina de viagens. O tema de hoje vai ser os migrantes, refugiados e asilados na disseminação de doenças. Este é um aspecto muito atual, muito conjuntural, que é bom que continuamente nós avaliemos e pensemos exatamente na evolução desta problemática ou desta situação que o mundo e o Brasil está passando. Sempre eu lembro para vocês o aspecto importante de que nós moramos dentro de um mundo, dentro de um planeta chamado Terra, e que para que exista saúde, a chamada saúde global, precisa um equilíbrio entre as fontes que causam as doenças, a origem, e os fatores que las disseminam. Então, enquanto isto estiver estável, então, obviamente, não vai ter problema de doenças. O problema está em quando se perde esse equilíbrio eco-bio-epidemiológico e geográfico, que é justamente a fonte importante de esta palestra. No momento podemos considerar que, dado a situação da facilidade de transporte que está existindo no mundo, seja via aérea, que é o mais importante em grandes áreas, terrestre ou também marítima ou fluvial, as doenças cada vez mais estão perdendo aqueles limites que antes eram bem definidos. Então, estamos diante de um momento que as doenças não têm mais fronteiras. E aqui devemos lembrar que dentro dos fatores importantes dentro dessa disseminação de doenças, é a dinâmica populacional, seja de forma extrínseca ou intrínseca, ou seja dentro de uma própria área como fora dessa área. E outro, por outro lado, que em outro momento já temos tomado e podemos retomar por diversos outros aspectos, são as chamadas doenças vectoriais ou metaxênicas. Então, esses são os dois temas importantes que são os que disseminam a doença. Então, a nível populacional, devemos pensar que as doenças podem ser disseminadas por indivíduos autóctones que moram na mesma região ou forâneos que chegam nessa região, e que esses forâneos podem contaminar esses autóctones e os autóctones podem contaminar os forâneos. Uma dinâmica muito interessante nesse sentido e que devemos nunca esquecer esses aspectos. Mas, por outro lado, temos também aquelas doenças que são transmitidas por vetores e que a continuidade e o ressurgimento destas doenças chamadas endêmicas pode acontecer direta ou indiretamente através de determinados tipos de insetos vectores ou de reservatórios animais. E lembremos que não podemos deslocar isso, de que estes fatores estão intimamente relacionados com atitudes antrópicas, ou seja, o próprio homem, dadas as mudanças climáticas, ambientais que estão acontecendo, é o principal responsável desta dinâmica, entendeu? Então, já que o tema trata sobre a dinâmica populacional, nós temos que entender alguns conceitos importantes que obviamente vão a impactar sobre a saúde do indivíduo. Então, em primeiro lugar, o que são migrantes? Migrantes são aqueles indivíduos em que se deslocam de um lugar para outro fora da sua moradia, ou seja, um movimento em relação ao local da moradia. Então, esse seria um aspecto. Um outro aspecto seriam os imigrantes, que tem a ver, que são um movimento de entrada em uma cidade dos imigrantes, um movimento de saída dos imigrantes. Então, migrantes é um termo muito geral que pode ser ou de entrada ou de saída, autóctones e também forâneos. Então, também tem esse aspecto. Agora bem, dentro desse contexto, e vamos dizer
dentro do contexto dos viajantes em termos gerais, temos o turista, não? O turista é que visita um determinado local e retorna em menos de um mês. Geralmente um migrante, em termos mais amplos, é aquele que viaja, se desloca e fica mais de um mês. O migrante, geralmente, ele sai por uma decisão própria em termos gerais, não? Em termos gerais, uma decisão própria e voluntária. Agora, o nômade, que também em determinados países, em determinadas áreas existe, é aquela população que extrapola fronteiras de diversas áreas ou países, mas sem fixar residência. Então, temos, por exemplo, aqui no Brasil, aquela nação dos Yanomami, lá em Roraima, que eles se deslocam sem fixar residência e ficam nessa área amazônica, morando por exemplo, entre Venezuela, Brasil, las Guianas e áreas próximas aí. Então, esse é o nômade. Então, deve ficar claro que migrante é aquele que se desloca em termos gerais por mais de um mês, turista é aquele que se desloca por menos de um mês e o nômade é aquele que não tem nenhuma residência fixa. Todos estes deslocamentos são em relação ao local de moradia habitual. Bem, agora bem, mas que é um refugiado? Em alguns momentos também, em alguns textos é chamado como expatriado. E tem sua razão de chamar-se assim, porque ele sai da pátria mãe, de onde ele normalmente mora. Então, num conceito melhor, podemos dizer que é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, principalmente, nacionalidade ou associação ao grupo social ou opinião política em destaque, encontra-se fora de seu país de origem e, por causa desses ditos temores, aqueles que eu mencionei, não pode ou não quer mesmo regressar a seu país. Ou também pode ser devido a uma grave e generalizada violação dos direitos humanos e é obrigado a deixar seu país e nacionalidade para buscar um refúgio, aí vem o sentido, não? Uma proteção em outros países. No momento, você vê, estamos vendo isto claramente, é uma crise mundial que está acontecendo por diversos fatores desses extremismos políticos, sociais, econômicos, não? Então, estamos vendo fora das Américas os problemas que estão acontecendo lá na Ásia especificamente, nos últimos tempos na Síria, veem a quantidade que estão migrando de um lugar para outro. Mas também é bom que observemos que isto não é uma situação nova. Já na Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve também uma onda de refugiados que procuraram uma proteção em diversos países. Nós, por exemplo, no Brasil, somos justamente fomos uma fonte para que esses refugiados da Primeira e Segunda Guerra Mundial procurem o Brasil como um local de proteção, não? Então vejam que não é uma coisa nova. Lo novo, diríamos assim, é a grande extensão desse extremismo, como eu mencionei, político, social e religioso, que está trazendo essa dinâmica enorme de populações que estão saindo de seus próprios países de uma forma, diríamos assim, até obrigatória. Eles têm que sair pelas próprias necessidades de sobrevivência e de qualidade de vida. Então, o refugiado ele está obrigado a sair das áreas de sua própria localidade. Diferente de um migrante, de um turista, de um viajante, que ele sai por vontade própria e por alguma razão, a conjunturismo, são os diversos tipos de aspectos que são avaliados dentro desse contexto. Então, esses são aspectos que devemos nós entendermos, porque logo que consigamos entender isso, vamos entender o porquê da disseminação destas doenças. Bom, agora é importante que se entenda e se diferencie bem
o conceito de asilado em relação a refugiado. Embora ambos procurem um local de proteção, tem contextos diferentes. O refugiado, ele sai obrigatoriamente e subitamente, diríamos assim, da sua própria área onde ele mora, obrigado pelas circunstâncias que estão acontecendo nesse momento. Agora, o asilado, ele já é um aspecto mais especial, diríamos, dentro desse contexto, não? Enquanto o refugiado depende de um trâmite técnico dentro de um colegiado, que pode ser um ou vários países, o asilado é praticamente de arbítrio exclusivo do próprio presidente da República, sem que necessariamente exista algum embasamento de ordem estritamente legal. Claro está, isto muda de país a país e aí dependeria dentro desse contexto cultural, ou social ou político desse país. Mas a decisão de asilo é praticamente uma ferramenta política. O asilo é regulado genericamente pelo artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pelo artigo 22.7 da Convenção Americana de 1999. Então, observem de que isto do asilado praticamente se iniciou, estes critérios, no século XX, não? Agora bem, a Convenção de Caracas de 1954 se refere especificamente à concessão de asilo, mas de uma forma mais geral. Se trata de um estatuto que é menos regulado que o refúgio. Entendeu? Então, é importante que se veja, o asilado entra em um determinado país em condições especiais de proteção. O refugiado já não é assim. O refugiado, em primeiro lugar, são grandes massas de população que entram devido a acordos ou tratados internacionais, a maioria regulados pela Organização das Nações Unidas, e que recebe a essas populações de alguma ou outra maneira para dar-lhes proteção dentro desse território nacional. Entendeu? Ambos saem obrigados de seus países, mas o refugiado, diríamos assim, não entra nas mesmas condições, diríamos assim, especiais do asilado. Então, esses são aspectos importantes que se veem, inclusive dentro do contexto do tema de agora, não? Que é a disseminação de doenças. Então, o refugiado, ele é mais suscetível a adquirir doenças que um asilado que ele vai morar em ambientes mais, digamos assim, protegidos e, sobretudo, dentro do contexto do saneamento ambiental. O refugiado, nem tanto. Então, isso é importante que fique claro. Agora, bem, é bom que se entenda, às vezes, o termo de exilado ou exílio. O exílio, basicamente, se refere ao local onde o asilado decidiu ir. Então, esse se refere em esse sentido. Agora, mas também deve entenderse de que às vezes existem exílios voluntários que não têm nada a ver com este aspecto, não? E, sobretudo, se vê muito em aquelas pessoas e aqueles grupos que vão na procura de algum tipo de melhora do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual. Então, às vezes, tem pessoas, por exemplo, cientistas, que procuram eles mesmos ambientes que les produzam uma melhor qualidade para desenvolver seu trabalho. Assim temos, por exemplo, Charles Chaplin, ele procurou seu exílio, ele inglês procurou seu exílio em Estados Unidos, não foi nesse sentido, não? Tem escritores que decidem sair de seus próprios países e vão para outro justamente na procura ou de aprimorar seus conhecimentos ou de uma maior tranquilidade para desenvolver e facilidade, sobretudo, para desenvolver seus trabalhos técnicos científicos. Assim temos muitos, sobretudo dentro da área médica, existem vários
que procuraron exilio en otros lugares en ese sentido, ¿no? Como un local que les favorece, les permita una mejor calidad de vida para ese desenvolvimiento. Entonces, entiéndase bien, sino en que hay momentos que asilado se confunde con exilado como un sinónimo, mas no necesariamente hizo así. Entonces, esos son aspectos que hay que entender. Bien, como yo ya mencioné antes, es importante también que se vea la diferencia que existe entre un viajante y un migrante, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de viajantes, dentro de ese grande grupo que son la grande mayoría son los turistas, ¿no? Entonces un turista, él antes de ir a un determinado lugar, él ya conoce la área que va a visitar y él se provee de toda una serie de instrumentos que va a utilizar, além de obviamente recursos financieros, toda una serie de elementos que va a utilizar durante esa viaje. Y dentro de ese contexto, la mayoría de esos turistas también van a procura justamente de locales donde él va a enterarse de aspectos con la salud de su viajante. Entonces, él había provisto de, digamos así, de vacinas, de información en relación a algún tipo de medicamentos o de información en cuanto a la red de salud de su país donde va a ir. La diferencia que existe entre un viajante y un migrante es que el viajante es una cosa corta, él va a conocer y retorna menos de un mes, y un migrante no, él va con una opción más a largo plazo, ¿entendió? Entonces también tiene ese aspecto, y lembremos lo que yo mencioné antes de que tengo emigrante y un inmigrante sea aquel que sale o aquel que entra, ¿no? Entonces también son términos que es importante entendernos, porque migrantes en términos generales, todo aquel que se moviliza o se disloca de un lugar para otro. Más importante que tengamos eso. Tenemos, por ejemplo, aquí en Brasil, familias enteras que migraron por alguna razón. Lembren que lo que yo mencioné antes, viajaron de forma voluntaria, tranquila y provistos de condiciones, y llegaron a un determinado país con esa procura de calidad de vida, ¿no? Aquí Brasil es una sede de varios tipos de migrantes que tienen a ver ya en relación con las guerras o también por decisiones propias, ¿no? Entonces aquí tienen un flujo de europeos, un flujo de asiáticos, donde tienen italianos, principalmente dentro de esos europeos, tienen de otros también países, como también tienen asiáticos japoneses, que es una de las mayores colonias en un mundo de migración japónica, ¿no? Entonces es importante que se vean esos contextos, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de los movimientos migratorios? Entonces, lembremos originalmente de que estos movimientos migratorios, como mencioné, pueden ser internos o externos, ¿no? O sea, pueden ser dentro de un propio país, dentro de una propia área, como pueden ser entre países, o sea, de un país para otro o entre continentes inclusive, ¿entendió? Mas, por ejemplo, aquí en Brasil, esos movimientos migratorios, una de las orígenes más importantes es la pobreza, ¿no? La seca nordestina, la cana de azúcar, la pecuaria, la mineración, son diversos tipos de ondas que determinan esos aspectos más básicamente originados por la pobreza. Y eso es aquí muy frecuente, es un ciclo continuo desde hace muchos años que más, años que menos, depende de las mudanzas climático-ambientales. Y eso se ve muy. Las guerras es una cosa muy frecuente a nivel mundial, es lo que estamos viendo, por ejemplo, actualmente, la situación que existe entre las guerras civiles, la Siria, por ejemplo, que son unos momentos que estamos viendo, a unos tiempos atrás fueron los que acontecieron en Europa. Entonces son aspectos muy continuos y en este momento son muy importantes porque son millares y hasta millones de personas que están deslocándose de sus propios países debido a este factor. Otros son ya en formas más específicas perseguiciones políticas o religiosas, en algunos casos eventuales catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, inundaciones. Aquí quiero lembrar, por ejemplo, além del factor pobreza,
houve também catástrofes naturais, por exemplo, em Haiti, que é outra onda de migrantes que nós tivemos aqui. De pobreza, temos muito da África, que vem para aqui atualmente, da Ásia e da Síria, que estão chegando aqui. E o outro caso é o movimento migratório, que, digamos assim, não tem o peso de um refugiado, es la busca por mejoría de calidad de vida. Estos ya son la mayoría de esos migrantes que se dislocan de su país en la procura de mejoras para su familia. Un ejemplo claro, por ejemplo, que se está observando en ese sentido, progresivamente, embora no es tan intenso, también existe una migración, por ejemplo, emigração, saída do Brasil para outros países nessa procura, não? Então já se vê ondas de brasileiros saindo para o Japão, ondas de brasileiros saindo para a Austrália, onde nestes momentos tem uma onda de brasileiros saindo para a América do Norte, especificamente Estados Unidos e talvez Europa, não? Então também existe isso, ou seja, não apenas é uma inmigración, sino también una emigración, o sea, también hay migrantes que están entrando, como también hay migrantes que están saliendo. Claro está que la mayor problemática está en los que están entrando, en ese sentido, la temática de hoy, ¿entendió? Entonces, en Brasil son esas situaciones que yo mencioné. A veces tienen esos problemas relacionados con la pobreza, lo que se ve mucho en el nordeste, desnutrición, que son aspectos importantísimos, falta de alimentos, justamente dadas las características naturales de esos locales, y en otros son catástrofes naturales, como se está viendo. Aquí en Brasil es muy frecuente las inundaciones, los alagamientos que existen en determinadas ciudades, que prácticamente provocan esa salida, diferente de otros países en lo que son las catástrofes mucho mayores, como serían los terremotos o los tsunamis que yo mencioné antes, ¿no? Que es lo que estamos viendo, além das guerras, além dos aspectos relacionados con ese extremismo político y religioso, que también están llevando a desnutrición y están llevando a una elevada mortalidad debido a esas intolerancias que existen, y sobre todo, embora son guerras entre militares, mas los que más mueren son civiles. Entonces, debido a esos aspectos, son los que involuntariamente son prácticamente obligados a deslocarse de esos países y ser expatriados hasta cierto punto, salen de su propia patria, salen de su propio lugar. Y lembremos de que, dadas las condiciones que están saliendo, obviamente, ven los aspectos financieros, ellos no tienen dinero como sobrevivir en otro país, entonces dependen de las condiciones que otro país les fornece, ven con problemas nutricionales y ven sobre todo portando doenças. Entonces vean cómo está la situación actual en ese mundo. Entonces vean que es una situación que envolve aspectos humanitarios y de salud. Ya Carlos Drummond de Andrade, él ya falaba de una forma poética aspectos en relación a eso, cuando él mencionaba: cuando vim da minha terra, no vim, perdí-me no espaço na ilusão de ter saído. O sea, él fue obligado a salir de su área de convivio, de su área normal, tal vez de nacencia, para una determinada área donde va a tentar ver si le da o apoyo y la calidad de vida que él precisa. Entonces es importante que se vea esos aspectos también humanitarios do país o da área que los está recibiendo. Entonces, o fluxo migracional interno aquí no Brasil, podemos ver que es una cosa, diríamos así, ya muy antigua, ¿no? Y va mudando, inclusive es un factor a veces do desplazamento de populações e da criação de novas cidades e de novas áreas habitacionais, não? Então aí tem, por exemplo, a Amazônia da borracha em 1860, 1910, produz um fluxo de brasileiros àquela área justamente com essa intenção de obter maiores recursos. O aspecto do aumento y financiamiento a nivel industrial en São Paulo después de la década de 1930 es una cosa que continúa actualmente y es uno de los aspectos
importante en ese sentido. Lo mismo que la Amazônia, no século XIX, no século XX, fueron los planos de colonización, tanto en el norte y en el centro-oeste, en termos gerais, ¿no? Entonces, vean, después, la construcción de la capital en Brasilia, también centralizó todo y fue un aspecto que también ocasionó una migración en ese sentido. Y así tenemos también la mineración en Minas Gerais, que también fue uno de los aspectos que ve ya desde el século XVIII incrementándose en ese sentido y que prácticamente, podemos decir, se estabilizó, ¿no? Más en Amazônia, que comenzó en el século XIX y después hubo ciertos avances con la creación de la estrada transamazónica, es un flujo que continuó y se tiende también a estabilizar en los últimos tiempos, ¿no? La migración para São Paulo es un ciclo continuo, permanente, intermitente, como la migración tanto para el centro-oeste, que también tiene ese flujo, con la gran diferencia que los atraentes que tienen más para el sudeste, São Paulo y Río de Janeiro, son mayores por obvias decisiones. Embora observen que la situación actual, por ejemplo, que está aconteciendo en Río de Janeiro, con aumento de la violencia, también está aconteciendo lo contrario, ¿no? Una emigración de ese estado. Entonces vean que todo es una dinámica y depende mucho de la situación política y económica que pasa de ese sector. Entonces es simplemente para que ustedes observen gráficamente cómo son esas migraciones, ¿no? Entonces el nordeste es un gran flujo que va tanto para el norte, centro-oeste como sudeste. Eso es prácticamente es un flujo continuo que se observa en ese sentido, ¿no? Entonces, vean que eso toma una debida importancia y tengamos que estos fluxos son mucho mayores, sobre todo debido a mudanzas climáticas, una secura continua que ocasiona esta migración, falta de trabajo, falta de alimentación, desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, ahora a nivel externo, en los últimos años, como estaba hablando, y sobre todo, diríamos así, en la faixa de la primera década, final de la primera década, 2010, 2013, hubo un flujo externo para el Brasil, procedente de varios países, ¿no? Mas lo que más comenzaron a migrar para el Brasil fueron do lado do Haití y dos países vecinos, ¿no? Bolivia, Paraguay, Argentina y do Perú. Por razones tal vez comerciales, houve también do Portugal y también da Asia, do Bangladesh, China y Corea, ¿no? Mas o grande flujo que acontece aquí, de entrada, de extranjeros, procedió en los últimos tiempos do Haití y dos países vecinos. Entonces es importante en los términos. Estos son unos datos que fueron colocados, publicados, refiriéndose específicamente a São Paulo. En el año 2013 se hizo ese avance y se observó que más de 500.000 de los habitantes de São Paulo en esa década procedían del extranjero, ¿no? Y la mayor parte de los extranjeros venían de Portugal, Bolivia, Japón, Italia y España. Entonces es importante que se observe eso. Esos son de países que están aparentemente, diríamos, a excepción de Bolivia, que está con problemas económicos, sociales, tal vez políticos, son países que están estabilizados y ellos ven tal vez una procura de aspectos comerciales o de trabajo, para aprimorar el trabajo, o tal vez calidad de vida. Ahora, hay otro grupo de extranjeros que en ese periodo vieron por razones de instabilidad político-social. Aquí debemos destacar, Haití fue un grande flujo hace poco tiempo atrás, continúa más ya en menor, y a Siria, que comenzó en esa década y que cada vez más está aumentando aquí en nuestro país. Entonces, esos son los fluxos y solo para que vean São Paulo. Más en otros estados la situación
existe, mas es en menor intensidad, ¿no? Ahora ven, ¿cómo entran? ¿Cuál es la ruta de entrada de estos haitianos aquí en Brasil? La ruta de entrada escogida es pelo lado do Pacífico. Eles entram via Colômbia, Equador ou América Central e o Peru, que faz divisa com Brasil. E através do estado de Acre, eles que conseguem penetrar, ou através da Amazônia, do rio Amazonas, onde tem divisa entre uma cidade peruana, Santa Rosa, e Tabatinga, via fluvial, que são os que eles penetram. Naquela data se oscilaba aproximadamente entre 50 a 100 haitianos que entraban por día. Y en el año 2014 se calculó de que aproximadamente 50.000 haitianos ya habían entrado en el país. Y más de 7.000 haitianos entraron hasta el 22 de mayo de 2015, que fue la data que fueron observados. Un aspecto importante observar que dentro de estos haitianos, apenas 40% tienen curso de educación medio y 30% trabajan en la construcción civil. Entonces es importante que se vea eso, porque eso, en relación al trabajo, en relación a las características profesionales, son los locales donde ellos potencialmente pueden transmitir doenças. Entonces, esos son aspectos que es importante que nos reservemos. Observen que aquí, por ejemplo, en Goiânia, los casos de malaria que entraron en el año 2014-15 fueron migrantes que procedieron de la región amazónica y que vieron a construir aquí en determinadas áreas goianas, y ellos llegaron aquí como una forma sintomática o oligosintomática. Los vectores, que son los mosquitos anófeles, ya estaban aquí porque no tenemos anófelismo, y la doença aconteció. A unas 2 semanas atrás aconteció también un caso de malaria en Brasilia. Brasilia, observen que por ser capital, tiene una migración continua y pasaje de viajantes. Entonces, la situación debe ter sido muy parecida de esa manera. Ahora, un aspecto importante es lo siguiente, que todo eso está aconteciendo y acontece porque no existe realmente un programa gubernamental bien establecido para el control sanitario humano, y la participación da Anvisa es muy limitada. Eu fico feliz de que estou vendo aqui, especificamente no município de Goiânia e no estado de Goiás, que começaram a estabelecer-se já determinadas unidades de saúde e de apoio ao viajante. Tem estados onde isto é muito mais intensivo, sobretudo estados onde existem polos turísticos ou industriais. Estou referindo-me a alguns estados no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como também do sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, a nível nacional, a Anvisa ainda tem certas limitações nesse sentido, e talvez esse seja um dos problemas do porquê atualmente, devido a mudanças climáticas ambientais, surgiu um aumento da infecção zoonótica, macacos com febre amarela, que criou um certo desequilíbrio, e as pessoas vulneráveis eram justamente aquelas que não estavam vacinadas, que são a grande quantidade de mortes que aconteceram nestes últimos meses, desde outubro até agora. Já são quase 350 mortes por febre amarela, e justamente em indivíduos não vacinados. Então, nesse sentido que chamou a atenção, justamente a Anvisa realmente teria que fazer um trabalho mais amplo, no sentido de divulgação, e especificamente tratando-se de um país continente, praticamente toda a população em todos os estados devem ser instruídos de que, se eles se vão a deslocar para áreas chamadas endêmicas
tradicionais se vacinem. Mas essa informação, essa divulgação não existe. Então, o que acontece? Eles não se vacinam de forma rotineira. E então aí é onde acontecem os casos, não? Que foi esse grande surto. E justamente isso acontece nas áreas onde a febre amarela não era considerada como uma doença endêmica tradicional. Então as populações não eram vacinadas e obviamente foram os vulneráveis, são os casos que estão acontecendo. Independente da possibilidade, que parece que não tem tanta importância para o efeito da vacina, de que o vírus da febre amarela esteja mutando. Independente disso, a vacinação continua sendo talvez uma das vacinas mais efetivas antivirais. O importante que nós devemos entender é a divulgação de programas de vacinação para a febre amarela e estendê-los a nível nacional. Obviamente, isso tem problemas em quanto à liberação de recursos, mas o Ministério da Saúde e a Anvisa devem pensar nesse sentido, dar maior proteção à população brasileira e uma maior divulgação no sentido da importância da vacina. Lembremos que a vacina da febre amarela é, neste momento, considerada como a única vacina obrigatória para todo viajante que se desloca internacionalmente. Então, é importante que se veja nesse sentido. Chamou muito a atenção na última semana a morte de um alemão por febre amarela. Ele veio, esteve no litoral de São Paulo, na Ilha Grande, e logo que ele retornou a seu país, ele morreu por febre amarela. Então chama essa atenção porque isso mostra um descuido no aeroporto. Ele entrou no Brasil e não foi avaliada o aspecto da importância dele ter sido já vacinado para a febre amarela antes de entrar no país. Então vejam que essas pequenas falhas são as responsáveis por qual estas doenças acontecem. Então vejam que migração, viajantes e mais ainda refugiados são importantes serem prevenidos e instruídos no sentido da importância das vacinas. Entendeu? Então, em lo que se refere às doenças tropicais e migração, vou fazer um aspecto importante, não? O desenvolvimento econômico, a migração, a disseminação de patógenos, obviamente, vai ser a responsável da doença. Esse é um ciclo óbvio que acontece. E devemos entender que a migração está aqui colocada em todos os sentidos, não? Migração, turistas, migração, refugiados, migração, asilados, não? Então, eles vão a disseminar patógenos e vão a ocasionar doença. Então, para prevenir essa doença, tem dois elementos básicos. A Brasco sempre insiste nesse sentido, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Imunidade, vacinas e todos aqueles outros critérios de proteção. E o outro, melhoramento das condições ambientais, sobretudo nessas áreas endêmicas. Então, esses são dois eixos importantes que devem ser bem entendidos justamente no contexto de toda esta temática que eu estou falando. Então, dentro disso, devemos entender de que existem doenças que sempre estiveram aí, doenças permanecentes. Existem doenças que, por alguma razão, emergiram ou ressurgiram. Estas doenças emergentes ou reemergentes têm a ver claramente com essa dinâmica populacional. Entendeu? Gente que entra, gente que sai. Então, esse aspecto. E as doenças permanecentes, lembra que são dos autóctones, mas são doenças que um foráneo que chegou nessa área pode contaminar-se e levá-la para seu país. E, finalmente, as doenças emergentes, doenças que nunca nós tivemos aqui e que surgiram por algum fator. Aqui também, esta dinâmica populacional de migração ou de refugiados é fundamental. Dentro das doenças reemergentes, devemos destacar, por exemplo, tem o dengue. O dengue, praticamente, final da década dos 70, início da década dos 80, praticamente se considerava controlado.
porque estaba controlado o mosquito, sobre todo ese Sijiti. Más una serie de eventos, sobre todo eventos de masa, entre otros, fueron los responsables de que esta doença entre. Me estoy refiriendo específicamente a aquellos grandes eventos tipo Carnaval do Rio, Carnaval de Parintins, que fueron focos importantes para la entrada de personas infectadas en ambientes donde o mosquito se reinstalou e actualmente a situação é muito complicada, entendeu? Então são as doenças reemergentes. E doenças emergentes também tem a ver, obviamente, com isso. Nos últimos anos, aqui no Brasil especificamente, temos visto de que várias doenças entraram aqui, que não existiam entre nós. Entendeu? Temos o exemplo, por exemplo, do Zika vírus, temos o exemplo do chikungunya, que são exemplos bem claros, que foram pessoas infectadas, contaminadas, que chegaram aqui através, igualmente, desses grandes eventos e la disseminaram fora de turistas que continuamente chegam ou saem do país. Aqui temos o exemplo, como estava falando, Zika vírus, chikungunya, e temos as situações como foram a Copa Mundial de Futebol, as Olimpíadas, entre outros que acontecem com certa frequência ou eventualmente, não? Então, e isso também, isso em relação a doenças emergentes, a vezes são doenças que vêm com diversa categorização dos vírus, não? Então, estamos vendo que em Zika são uma variedade, Zika vírus, uma variedade de genotipos. Com dengue também a situação foi uma coisa parecida. Então, vejam de que também, às vezes, é a doença que vem com diversos tipos de genotipos trazidos por esses migrantes ou por esses refugiados em termos gerais. E tem outras doenças que estão cada vez mais, que eu vou explicitar daqui a pouco. Bem, então, vejam que é uma situação que, como estava falando, vem de atrás, não? No es una situación nueva, ¿no? Los portugueses, por ejemplo, con la llegada aquí, les trajeron la variola y una alta mortalidad de indígenas en el siglo XVI. Além de eso, entró la TB, la tuberculosis, la sífilis, o Hansen, que fue traído por él, ¿no? Ahora, y los esclavos que llegaron aquí, en aquella onda, entraron la Buchereria bancrofti, o Dracunculus medicinensis y o Ancylostomys. La Buchereria fue controlada no século XX. O Dracunculus medinensis só ficou até o final do século XIX, início do século XX, mas foram controladas. Mas no momento, essas doenças que foram controladas, como a filária, está retornando de novo, justamente com esses migrantes. Tuberculose, sífilis, Hansen, prácticamente elas continuam de alguma u outra forma, mas já aí depende dos programas instalados pelo governo para controlar estas doenças, com a finalidade de erradicá-las, mas não está sendo fácil porque já estão muito intimamente ligadas com as políticas de saúde, com a eficiência disso, tanto na aplicação como na assimilação pelas próprias populações. Então, veem que são ondas dessas doenças que entram como consequência dessas migrações, que é uma coisa antiga. Quais são essas consequências da migração? Redução da taxa da natalidade, baixos salários e pouca instrução, obviamente não tem capacidade para isso, pobre acesso aos serviços de saúde, aumento das favelas e violência. Estamos vendo em vários estados que está acontecendo isso. No Rio é um exemplo bem claro isso. São Paulo também se está vendo muito isso nesse sentido. Introdução de indivíduos sadios em áreas endêmicas ou de indivíduos doentes em áreas endêmicas. Este é o exemplo que estava falando do que está acontecendo com a febre amarela, por exemplo, não? De que eles estão entrando, não foram vacinados, pronto, são suscetíveis e aconteceu a doença. E esses indivíduos doentes em áreas endêmicas é o que está acontecendo, por exemplo, com a malária, não? A malária
los casos que están apareciendo en áreas no malarígenas es justamente por individuos que entraron en forma asintomática o oligosintomática y diseminaron la doença, sobre todo cuando existe un vector que las disemina. Y eso son situaciones bien claras que están ya definidas, ¿no? Otro ejemplo que nos estamos teniendo es la doença de Chagas, ¿no? Y vean que la doença de Chagas se está diseminando no apenas aquí en las Américas, sino también en el mundo, específicamente América del Norte, Europa, Australia y Asia y Japón, ¿no? Porque a través de los que migraron y doaron sangre que paga en uno de esos países, o a través de la transmisión vertical, están diseminando la doença fora das Américas. Entonces, la doença de Chagas trypanosomiasis dejó de ser una doença americana específica, ¿no? Ahora es mundial. Y ainda más que en los últimos años se llegó a la confirmación que la doença de Chagas también es de transmisión sexual. Entonces, vean cómo esta dinámica afecta directamente a populaciones indígenas, populaciones sadias, dada justamente la llegada y los mecanismos de transmisión que estas doenças tienen y diseminan rápidamente eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la Anvisa? Actualmente aumentaron, es bom, es una buena decisión, sino que ainda falta divulgar más esas orientaciones ao viajante. Dentro dos CIEVs, que é o Centro de Investigação de Vigilância Epidemiológica de Surtos, tem uma unidade que é a saúde do viajante e começou a criar, digamos, redes a nível estadual e a nível municipal. Mas ainda, como mencionei, é pobre. Falta um maior incentivo nesse sentido, não? O outro é que já existe esse certificado internacional de vacinação, que é do Regulamento Sanitário Internacional, que é cobrado a todo viajante logo que sai. Mas como eu mencionei há poucos minutos atrás, nem sempre isto é controlado pelas autoridades sanitárias, sobre todo na saída ou entrada do país. Então é importante que se veja isso. E agora começaram ya los centros de orientación a los viajantes a serem divulgados. Esperamos que esto realmente cumpra su papel, tanto a nivel municipal como a nivel estadual, y que estos centros de orientación a los viajantes tengan un papel importante, no apenas en los aeropuertos, sino también en las rodoviarias y en otros locales donde exista una concentración de viajantes. Tal vez agencias de turismo, o también con la idea de divulgar esto, hacer mayores contactos con los profesionales de turismología, que sean tal vez los principales hechos de divulgación en ese sentido. ¿Qué mudanzas sobre, y eso es lo que hay que entender, en relación a las doenças por la segunda mitad del século XX? Apenas salió la variola. Entre tanto, entraron un grande grupo de doenças capitaneadas pelo síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, observen que eso también es un aspecto importantísimo en ese sentido, ¿no? Cómo las doenças comenzaron a diseminarse y aquí por otros factores de otras doenças asociadas, sobre todo en poblaciones de inmunosuprimidos. Mas también nuevos procedimientos, nuevas actitudes médicas están llevando eso, como también la asociación con aspectos ambientales, populaciones que aumentan de insectos transmisores, como son aquellas arbovirosis, que están entrando progresivamente, além das ya conocidas, dengue, chikungunya, zika virus, mayaro y oropuche, que nós temos agora ya un grande risco da febre del este do Rio Nilo, que ya se tenga por aquí, la fiebre maculosa brasileira, que tiene a ver sobre todo en ambientes donde hubo una especulación inmobiliaria y en locales donde son sobre todo aquellos condominios horizontales donde prácticamente los moradores toman contacto con los
vertebrados, reservatorios de esta doença y los transmisores, carrapatos, que son los responsables de la transmisión de eso. Entonces, vean, la unificación ovariana están entrando muchas. Un otro aspecto, mencionar de que no século XX houve, a partir de ahí, otros aspectos importantes. Hasta 1970, 80, habían solo 4 doenças de transmisión sexual: linfogranuloma venéreo, sífilis, gonorrea y granuloma inguinal. Tan así de que el linfogranuloma venéreo era denominado como la cuarta venérea. Actualmente, pelo mismo fato anterior referido, pela AIDS, se diseminaron una grande cantidad de doenças de transmisión sexual, doenças venéreas. Y vean que no apenas eran bacterias, virus, bacterias, fungos y parásitos. Entonces la situación ficou mucho más, digamos, trascendente que lo que era na primera mitad del século XX. Entonces es importante que se vea eso. Y importante también referir que en este momento la hepatitis B prácticamente infecta a 1/3 de la población mundial. ¿Y por qué? Porque la transmisión es diversas formas. Dentro de la transmisión sexual mismo, silente, no ocasiona síntomas inmediatos y que obviamente ocasiona una alta mortalidad. ¿Entendió? La tricomona, que hace poco tiempo atrás no se le da mucha importancia, se sabe actualmente que es un gran vehiculador del virus da AIDS, mas también ocasiona problemas de infertilidad en determinado grupo de personas. También tiene esos aspectos importantes, ¿no? Y un otro, como ya mencioné, es el fato de que nuevas doenças están entrando de ese campo, ¿no? Como es Zika virus y Chagas. Bien, entonces, la dinámica de las poblaciones nativas justamente acontece de que indígenas endémicamente tienen determinados problemas como ligados con tripanosomiasis no venéreas, como aboba, bocio endémico, dermatomicosis y accidentes con animales venenosos. Entonces eso es lo que ellos tienen. Mas cuando un turista o un migrante entra en esas áreas, obviamente se torna susceptible, ¿no? Y cuando ellos entran en contacto con brancos, esos indígenas se tornan también susceptibles para adquirir doenças. Entonces me estoy refiriendo específicamente al sarampo, que es letal para estas poblaciones, como otras más, un ejemplo que quiero colocar es el sarampo, ¿no? Entonces es muy importante que esos indígenas también tengan programas de vacinación, de profilaxia, justamente por el contacto con los brancos. Entonces vean, todo es un ciclo, ¿no? Los indígenas pueden pasar doenças a los brancos que entran por razones diversas, colonización, turismo, etcétera, ¿no? Los indígenas serán también víctimas de doenças dos brancos. Entonces, todo es un ciclo, y este es un ciclo que se ve ya desde los inicios de la colonización. ¿Entendió? Entonces, son aspectos importantes que nos debemos lembrar. Entonces, doenças que están ligadas, así ejemplos de doenças que están ligadas con diversos movimientos migratorios. Agricultura, tenemos la doença de Chagas, ¿no? Triatoma infestan, el vector más importante, fueron los primeros casos que aparecieron luceres, la esquistosomosis manzoni, en las áreas donde tienen obviamente los caramullos, que es difícil, digamos, erradicarlos, pero se les permanecen ahí, y sobre todo que ligados con aquellos nuevos locales que tienen a ver con turismo, ¿no? Los peces que paguen, ¿no? Entonces en áreas donde tienen la bionfalaria gravata, entre ellas, ¿no? Puede ser la otra estramínea también más, que ellas mantienen o esquistosoma activo, y por acaso, si por ventura ese turista o ese pescador toma contacto para adquirir esa doença, ¿no? Entonces es importante que se vea. Dentro de la agricultura itinerante o determinados tipos de actividades de turistas, como se llama pescaría, la leishmaniose tegumental, es importante, ¿no? Dentro de la cultura extractivista también tenemos la leishmaniose. Dentro de la construcción de rodovías, de varios tipos de rodovías, donde más se estudió fue la rodovía Río Bahía, la rodovía Belén-Brasilia,
donde se observaron focos de malaria, ancilóstoma, deficiencias de vitaminas, beriberi, desintería, leishmaniasis. Vean que todo está ligado con migración y actividades. En ese sentido, o éxodo rural, que eso continuo que nos estamos viendo y que cada vez está aumentando, ¿no? Con las determinadas verminosis, determinados aspectos ligados a la adquisición de doenças de Chagas a través de los mecanismos conocidos, ¿no? Inclusive actualmente también con esas mudanzas climáticas y también comercial, diríamos así, la extracción da borracha está trayendo también para nosotros también un nuevo evento aquí, sobre todo en Goianésia, que está siendo construida, cultivada varias áreas para producir esas grandes cantidades de borracha que sugiere la industria. Entonces también está trayendo problemas sanitarios. Entonces vean cómo todo eso tiene a ver. Entonces, en ese sentido, solo lembrar que la medicina de viaje visa básicamente reducir la mortalidad de todos los eventos asociados a la viaje. Pretende proteger la salud de las personas, evitar la propagación de doenças y concientizar a los viajantes. Entonces, la principal finalidad de objetivo de la medicina de viajes es orientar, informar y proteger al viajante. Entonces, es importante que estos programas sean instalados en los centros, hasta en las unidades básicas de salud, para orientar ese paciente, ese individuo que procuró estas unidades. Los programas de salud de la familia deben tener un conocimiento básico en ese sentido, orientar para o viajante o migrante para evitar diseminar o adquirir doenças en las mismas áreas que él va. ¿Entendió? Entonces, es importante que se entienda bien esa situación. El número de personas que viajan por razones de migración está aumentando. Las viajes pueden extenderse por años. Lembramos lo que aquí le mencioné, ¿no? Que un migrante es aproximadamente un turista en menos de un mes, un migrante un mes, y un refugiado o un asilado, en el contexto que yo mencioné, puede entenderse por años y a veces por la vida toda, dependiendo, ¿no? Entonces, esa situación impone desafíos a nuevos hábitos y culturas, ¿no? Entonces, ahí ven conflictos religiosos, esa situación de desequilibrio que tienen que ser bien entendidos, ¿no? Y que priman prácticamente individuos de esas condiciones ideales de vida. Entonces, ellos tienen que procurar, mas ellos no están preparados para eso. Tienen la medicina de guerra, o campos de refugiados, los propios campos, esos asentamientos, a veces no están preparados y deberían tener, por lo menos, condiciones mínimas de saneamiento, higiene de ambiente. Los gobiernos deben envolverse, a veces por razones políticos, financieras o sociales, no contribuyen de esa manera. Entonces ahí es donde surgen las organizaciones no gubernamentales y la Organización de las Naciones Unidas, o organizaciones internacionales como la Cruz Vermelha, como los Médicos Sin Fronteras, que inclusive ganaron un premio Nobel en los últimos años. Ellos deben cada vez más prepararse en ese sentido, porque no tienen las debidas condiciones. Esas instituciones viven de donaciones voluntarias o de apoyo de algunos gobiernos que apoyan indirectamente en eso. Entonces, hay décadas que esa situación es bastante preocupante en ese sentido, ¿no? Entonces, estos pacientes y estas instituciones deben fornecer lo mínimo a aquellos refugiados desde el punto de vista clínico, epidemiológico, a una orientación de prevención, de profilaxia y sobre todo psicológico, visando los impactos de esa nueva situación. Entonces, esas instituciones deben ser orientadas a través de directrices previas. Cada institución tiene sus propias normas, ¿no? La recomendación es de que esos individuos tengan una evaluación clínica, tengan vacinas y medicaciones o recomendaciones profilácticas, justamente para evitar esas doenças. Bueno, entonces es bueno que lembremos que dentro de las principales doenças infecciosas de riesgo de transmisión en viajantes, migrantes y en refugiados, son aquellas relacionadas con la ingestión de agua y alimentos contaminados.
Aqui, de forma importante, tem a diarreia do viajante, a hepatitis A e febre tifoide, enterobactéria, não? E devemos lembrar que o cólera, quando entrou aqui no Brasil, ele entrou justamente através de um navio contaminado com a tripulação que entrou no Pacífico, através do Peru, da República do Peru, e de aí se disseminou no país e entrou no Rio Amazonas e daí se disseminou em todo o Brasil. Então é importante que se entenda isso para que se veja como a água é um dos fatores que disseminam agentes infecciosos. O outro son la picada por mosquitos, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Por varias de esas arboviroses, más principalmente malaria en las áreas endémicas, fiebre amarela, que es un elemento importantísimo que está aconteciendo eso, leishmaniose, que de acuerdo a las habilidades y las actividades que el migrante está desenvolviendo, pueden adquirir este tipo de doenças. Ahora, las relaciones sexuales se tornan también muy importantes y más ainda en refugiados, porque lembremos de que el grande riesgo es justamente para aquellos viajantes o migrantes que van a estar por más de un mes en un determinado área, ¿no? Entonces, y aquí la hepatitis B es fundamental, dado que aparece en una forma, digamos, subclínica y se disemina fácilmente. Sin falar que la sífilis continúa teniendo importancia y el papilomavirus también es muy importante, mas en este momento nós ya disponemos de una vacina para aquellas poblaciones, sobre todo tanto del sexo femenino, de forma especial, en la etapa prepuberal, para dar una buena protección. Entonces, esos son uno de los elementos importantes dentro de las principales doenças. Mas nós temos también doenças tipo tuberculosis, que son transmitidas por vía respiratoria. En un momento es la influenza H1N1, que es la que se está diseminando y tiene un flujo mundial, cada año mudan, son muy mutantes. Sorte que tenemos vacinas, mas también si un individuo es un individuo que no está vacinado, entonces tiene un alto riesgo de transmisión. La tuberculosis siempre estaba entre nosotros. Y es importante que pueden traer nuevas formas de tuberculosis altamente resistente o extremadamente resistente, que está siendo diseminada sobre todo por aquellos grupos especiales moradores de rua y o aquellos usuarios de drogas ilícitas, ¿no? Entonces es importante que se vea. Y o sarampo, que embora aquí en Brasil está prácticamente sob controle, con la nueva migración, sobre todo que vamos a ver de determinados países, corre el riesgo de retornar esta doença con mucha fuerza. Y finalmente son aquellas que son transmitidas por contacto con ozono, donde entran las yeomyíasis y la esquistosomosis. Lembrar aquí de que no podemos decir nunca que vamos a erradicar el esquistosoma, decimos que vamos a controlar la esquistosomosis humana. Y erradicar, ¿por qué no? Porque no podemos erradicar justamente el reservatorio de la doença, que en un caso son los caramuños que existen en la naturaleza, la bionfalaria, gravata, o Stramínia, que ellas están ahí y es difícil que nos consigamos erradicarlas totalmente. Entonces, la esquistosomosis es una doença de riesgo, sobre todo en áreas rurales y sobre todo en áreas donde existen aquellas pescarías y sobre todo aquellas pesquepague, que pueden ser factores de diseminación de esta esquistosomosis. Entonces, atención en ese sentido. Las vacinas de rutina deben ser exigidas siempre, y sobre todo insistiendo, hepatitis A y B, la influenza y también la difteria y tétano, sobre todo en aquellas poblaciones de vulnerables. Las vacinas de acuerdo a riesgos locales, la fiebre tifoidea y la hepatitis A y B son importantes, y da raiva sobre todo aquellos que de alguna u otra manera van a trabajar con animales silvestres o van a trabajar en áreas con animales domésticos, sobre todo canídeos o felinos domésticos. Todo importante que se vea ese aspecto en cuanto a vacinas especiales. La obligatoria mencioné, la fiebre amarela es mundial.
es una obligación mundial. Llama por eso la atención de que ainda estén aconteciendo casos en extranjeros, como aquel alemán que yo mencioné, que entró aquí en Brasil, voltó y murió por fiebre amarela, ¿no? La meningocócica, quien obliga a Arabia Saudita, que es importante vacinarse en los casos de precisar. ¿Entendió? Entonces, o roteiro que se indica son consejos sanitarios, los diversos tipos de prevenciones que pueden ser dadas, ¿no? Prevención, trombose venosa profunda, se expone al sol, accidentes de carro, todas aquellas prevenciones que son indicadas en estos casos, mas eu destaco aquí, dentro de los consejos sanitarios, sobre todo, mucho respeto para los migrantes o refugiados, con la agua y alimentos que consumen, con la picada de insectos, con la mordedura de animales y con la prevención de doenças sexualmente transmisibles. Las otras también tienen importancia, mas estas 4 últimas son las de mayor importancia, além da prevención contra doenças respiratorias en esas grandes aglomeraciones, sobre todo tuberculosis e influenza. ¿Entendió? Entonces, las consideraciones previas a avaliación, o paciente tiene que, idealmente antes de entrar no local do refugiado onde ele vai ficar, ele tem que ser avaliado imediatamente em um percorrido ou após que termina a viagem ver se está ou não com uma infecção assintomática, porque ele pode estar reintroduzindo novas doenças. Durante a permanência onde ele está, são elementos importantes avaliar a febre, avaliar a diarrea, avaliar los aspectos relacionados con lesiones en pele y finalmente las doenças transmitidas sexualmente. Y aquí lembremos, Zika virus y doenças de Chagas se están tornando importantes por ser nuevos agentes, y es importante que esto, la doença de Chagas, puede acontecer sobre todo en habitantes de las áreas rurales donde les existen. Entonces es importante que se vea eso, sobre todo en el centro-oeste y nordeste, donde hay gran cantidad de pacientes portadores de la doença de Chagas que podrían estar transmitiendo. Y esto es solo para que vean de que debido al descontrol en el saneamiento ambiental, la fiebre maculosa brasilera ya está nuevamente importante, sobre todo en áreas de condominios horizontales, que es la que está divulgando y diseminando este tipo de doenças, ¿no? La fiebre leste del río Nilo se está diseminando aquí en el continente americano, ya no directamente con refugiados, mas que pueden adquirirla sí. Esto ven a través de aves migratorias, y eso se ve bien claro de cómo eso está aconteciendo actualmente. O chikungunya aquí en Brasil entró a través de eventos de masa, y sobre todo a través de fútbol y carnaval. Eso está bien definido y actualmente se torna una doença que ya está prácticamente en todas las unidades federadas. Entonces esos fueron los primeros casos que llegaron aquí, y justamente quien trouxe aquí fue una persona que fue a pasar unos días de turismo en la República Dominicana, y a partir de ahí se diseminó y dado la presencia de Aedes aegypti, la situación ahora se torna un aspecto importante. En un momento estamos en pleno surto de chikungunya también, y debemos lembrar de que el chikungunya confunde un poco con otra arbovirosis que es el mayaro, sino que el mayaro es un poco más leve y también con un curso autolimitado, en cuanto el chikungunya puede demorar meses y hasta años. Es importante que o Ebola, o Brasil no tiene ni un caso suspeito, mas siempre está alerta a esa necesidad. No ano 2014 crió un alarme. Obvio, una paciente que procedía de Mozambique, que se suspeitó, mas que no fue confirmado nada. Gracias a Dios, aquí en el continente americano no tenemos ni un tipo de caso de Ebola. ¿Entendió? Entonces, migrantes y viajantes es difícil que adquieran porque el tiempo de incubación es muy corto y rápidamente diagnosticada, y difícil que aconteça también aquí se instale. Más hay que estar con bastante alerta, ¿no? Los países donde realmente se encuentra esta doença es en Guinea, Nigeria, Sudán del Sur y Gabón, ¿no? Que fue donde eran o tuvieron epidemias.
Actualmente también ya está sob controle, mas é um sinal de alerta que nós devemos ter. A filariose, que é uma doença que entrou na época da colônia, foi controlada, sobretudo nos estados do sul, ficou um pequeno foco em Belém do Pará e no estado de Amazonas, mas agora se está constituindo um risco de novo, porque na Fiocruz detectou casos suspeitos de elefantíase em abrigo de migrantes que estavam procedendo de Haití e da África, não? Então vejam como a situação já cria risco nesse sentido, não? E um outro aspecto importante que deve ser mencionado é que esta estrada, que é a Estrada do Pacífico, ou estrada também interoceânica, que comunica 3 portos do Pacífico com 2 a 3 portos do Atlântico Brasil. Então já permitiu essa entrada e através dessa estrada está acontecendo e entrando diversos tipos de doenças, sobretudo aquelas de migração fronteiriça, onde começam a serem observados diversos tipos de vetores, tanto vetores da transmissão da leishmaniose, lembrando que fora do Brasil, do lado do Pacífico, não existe leishmaniose visceral e que atualmente já está entrando, não? Porque estão também entrando os vetores, além de pacientes infectados, são vetores que estão nesse sentido. E da leishmaniose tegumentar estão entrando novos sorotipos que também podem modificar um pouco a clínica e epidemiologia dos pacientes, não? Então, essa migração transfronteiriça que aqui está acontecendo entre Madre de Deus, Peru e Acre, se estão avaliando e se estão determinando por uma série de aspectos que tem a ver muito com o que eu mencionei antes: água, saneamento, mudanças ambientais, o ambiente doméstico está montando, está aumentando, a migração, desastres e conflitos, tudo isso está trazendo toda uma série de aspectos. E o que acontece? Que infelizmente, isso é o que estava mencionando, de que o migrante da fronteira Brasil-Peru praticamente se transforma em invisível, não? Porque invisível no sentido que não é bem avaliada a entrada de que doenças tem. Então, é um grande problema nesse sentido, não? Então, está entrando uma população ou saindo do Brasil, ou entrando e havendo uma migração e está superando essas barreiras naturais dos Andes. E agora, o que está acontecendo? Nesses focos estão aparecendo vários tipos de doenças, leishmanioses, tegumentar e visceral, tipos diferentes. A visceral, que nunca tinha o lado andino, é muito possível que entre, já se detectaram, já tem teses que se olvidan na USP, onde mostram que a leucemia longipalpis já está penetrando nesta fronteira. Também tem a leucemia Carrioni, que está trazendo a bartonelose andina, que já está no Acre, e por costumes e tradições alimentares, a paragonimíase e a tifilobiotriase também são um grande risco. Já tem casos suspeitos em Acre de paragonimíase, que é um trematoide pulmonar que produz quadros que simulam uma tuberculose refratária. E da tifilobiotriase é pelo costume que tem nos países do Pacífico em comer peixes ou produtos do mar somente cozidos através de substâncias cítricas e que levam a uma latenia do peixe, o Tifilobotrum latum, ou pacífico, e produzem anemias severas. Então, também estes são elementos de doenças que estão entrando. Com a invasão venezuelana, Roraima teme já o retorno de doenças que foram erradicadas: sarampo, rubiola, poliomielite, doenças entéricas e muitas outras mais que estão entrando. Então, é uma preocupação constante. A Organização Mundial da Saúde chama a atenção também que com essa elevada migração de refugiados, a gripe se torna cada vez mais severa, rubiola, sarampo e poliomielite se tornam importantes. Então, também são as recomendações de vacinação nisso. Existem instituições como os Médicos Sem Fronteiras, os médicos do meio ambiente, que estão trabalhando muito em conjunto com a intenção justamente de evitar uma maior disseminação disso.
No Brasil, como mencioné, tem os CIEVIS, o Centro de Informação Estratégicas em Vigilância de Surtos, que o Ministério da Saúde já criou. Anotem bem esse telefone, 0800 61 1996. No caso de surgir alguma suspeita de alguma doença, e sobretudo imigrantes ou refugiados, contactem com eles que eles vão dar respostas rápidas em relação a essas emergências que possam acontecer. Este sistema é uma rede municipal, estadual e nacional com sede em Brasília, que não para, funciona 24 horas e estão atentos para desplaçar equipes para atender um caso de alguma emergência dessa categoria. Então é importante. O Comitê de Medicina de Viagens da Sociedade Brasileira de Infectologia ele criou um espaço a nível de internet para aconselhamento de viajantes e tem vários centros de atendimento turístico em vários municípios, sobretudo municípios que são polos aqui, para atender e dar uma solução em quanto a essas doenças. Existem esses contatos dos CIEVIS aqui em Goiás, anotem bem esses telefones, o 3201-4544 ou 0800-642-9393 ou esse e-mail para contato em caso de algum tipo de urgência, né? Em Goiânia, temos já esse serviço que está montado e basicamente pretende dar respostas imediatas para doenças de notificação compulsória, investigar surtos e coletar especímenes no caso dessas doenças que agora estão aumentando, não apenas orientados para a influenza ou arbovirose, não para outras doenças que estão circulando. Esses plantões dos CIEVIS aqui em Goiânia têm esse telefone, 9386-788, onde tem atuado sem parar 24 horas aqui no município de Goiânia. E no Hospital das Clínicas nós temos a Unidade Central de Referência para Medicina Internacional de Viagem, que está funcionando desde há 9 anos e estamos à disposição para atender em caso de urgência migrantes, refugiados, turistas ou viajantes para poderlos atender. Os telefones que tem no Hospital das Clínicas é esse que você vê, 3269-8377 ou no HDT o 3201-3673. E através do SUS, a teleconsulta gratuita, que é o 0800-646-1560. Entendeu? Então, a Unidade Sentinela visa isso e, sobretudo, fazer triagem, imunizar, atender ao paciente, mas, sobretudo, através deste sistema que nós temos, informar, educar e comunicar. Então, é importante que se veja. Nossa finalidade é orientar a os viajantes e agora a los refugiados, se porventura aparecem, antes de viajar, durante a viagem e após a viagem. Entendeu? Então, foi implantada essa unidade de sentinela e estamos acompanhando, inclusive, já estamos atentos, inclusive para um alerta de possíveis doenças, como estamos pensando na possibilidade de disseminação da esquistossomose novamente. Então, o importante é, depois de uma viagem, o migrante deve sempre levar boas lembranças do país que o refugiou ou do estado, da cidade que eles estiveram, não? Então, a Unidade Sentinela está pensando em vocês e qualquer momento se coloca em contato conosco através dos telefones que nós temos. Existe esse núcleo de pesquisa que estamos atentos para qualquer variedade desse tipo, não? É importante que saibam que através dessa rede que vocês também estão assistindo, através do site, podem entrar e ver as vezes que acharem necessário esta palestra, como muitas outras que foram ministradas.